Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou Fernando Aquino e quero nesse vídeo comentar aí a lição de número 5, Obadias, mensageiro para um povo estrangeiro. E para começar, é claro, eu quero agradecer a todos vocês, tá? De forma especial, a todos quantos têm assistido, comentado, compartilhado aí esse material, tá? Que Deus em Cristo possa vos abençoar gloriosamente, tá? Vamos então para a nossa lição. Nosso texto bíblico básico está lá em Obadias, capítulo 1, dos versos 1, 3, 7, 10 e também dos versos 12 ao 15. Já o nosso textuário diz assim: E levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Obadias, capítulo 1, verso de número 21. O nosso comentário diz assim: O livro de Obadias leva o nome de seu escritor, cujo significado é servo do Senhor ou adorador de Yahvé. Queridos, para começar, a gente precisa entender aí que esse é mais um daqueles livros nos quais o título dele está atrelado ao seu escritor, né? E nesse caso aqui, o profeta Obadias. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai ver outros nomes, né? Outros homens com esse nome aí. Há cerca de 12 referências a Obadias, mas nenhuma dessas referências está relacionada, ou a gente pode realmente afirmar que seria aí o profeta. E é interessante que esse nome Obadias vem do hebraico Obadiah e quer dizer servo do Senhor ou adorador de Yahvé. É interessante também frisarmos o fato de que existem Bíblias que trazem o nome Abdias, né? Talvez você esteja portando uma dessas Bíblias aí, uma tradução dessa cujo nome está lá Abdias ao invés de Obadias. Então, a princípio, esse nome Abdias é simplesmente, gente, a forma latina do mesmo nome Obadias, tá? Então isso não incorre em um erro de tradução. Ainda falando desse livro de Obadias, é interessante notarmos que ele é o menor livro do Antigo Testamento. Ele possui, como a gente já viu aí, 21 versículos apenas. Tá? Ele só tem um capítulo e dentro desse capítulo, 21 versículos. Isso faz dele aí o menor livro do Antigo Testamento. Outro ponto importante, ele é o quarto livro na sequência dos profetas menores. E a gente sabe que essa ideia, essa designação de menores e maiores não está atrelado à importância ou tamanho do ministério ou quanto Deus tenha usado os profetas, mas é uma divisão que a gente põe aí, uma designação didática e mais voltada à questão literária, a fim de que a gente ponha compreender e estudar melhor esses livros. Então, com isso, a gente precisa entender que profetas maiores são aqueles que escreveram muito, né? Deixaram muitos documentos aí escritos para que a gente pudesse analisar. E menores, por conseguinte, são os que pouco escreveram. Então, essa divisão de profetas maiores e menores não está atrelado em si às pessoas, aos profetas, ou à importância que nós devemos dar a eles, mas o fato da quantidade, o tamanho dos seus escritos. Outro ponto também interessantíssimo dentro deste livro aí é o fato de que a mensagem do profeta Obadias foi dirigida aí aos edomitas, nação essa que a gente vai ver já já, ou melhor dizendo agora, qual era. O primeiro tópico vai dizer o seguinte: inimigo identificado. Então, para começar, vamos ver aí. Os edomitas, também conhecidos como idumeus, são descendentes de Esaú, filho de Isaque. Embora Esaú fosse o filho mais velho de Isaque e Rebeca, foi Jacó quem se tornou patriarca da nação israelita, porque demonstrou estar mais qualificado do que Esaú para a bênção da primogenitura. Gente, a primeira coisa aí, professor, você vai estar lecionando, é fazer com que nossos alunos entendam que, apesar de estarmos estudando o livro do profeta Obadias, a história, o enredo por trás desse livro tem seu início lá no Gênesis capítulo 25. Tudo começa, a princípio, com a família de Isaac. A Bíblia vai dizer-nos que Isaac tinha 40 anos quando casou-se com Rebeca, e essa mulher era estéril. Então ele vai orar a Deus a fim de que Deus abra a madre de sua esposa. Por conseguinte, ele acaba ali orando 20 anos, tá? Então, passados 20 anos, agora Isaac está com 60 anos e a sua esposa está gestante, está grávida. E a Bíblia vai dizer que havia algo acontecendo no ventre dela que deixava ela confusa. E ela então foi orar a Deus para entender o que estava acontecendo. E orando a Deus, ela vai descobrir que Deus vai dizer a ela da seguinte maneira: duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão de tuas entranhas. Um será maior que o outro e o maior servirá ao menor. Então, a partir daí, ela passa a saber que estava grávida de gêmeos, coisa essa que ela não sabia, passa a saber por que de toda aquela questão acontecendo no seu ventre e também com isso passa a saber o futuro de seus filhos. E é interessante que a partir daí eles passam
eles venham nascer e passam a crescer de uma maneira bem interessante, bem inusitada. A princípio, a gente vai ver ali o nascimento deles, e no nascimento eles vão receber esses nomes atrelados a princípio a esse nascimento. Esaú recebe esse nome porque vai nascer, segundo a Bíblia, ruivo e muito cabeludo, né? Peludo, então uma criança bem cabeluda, por isso esse nome é Esaú. E já Jacó recebe esse nome pelo fato de ter nascido agarrado ao calcanhar de seu irmão. Por isso o nome Jacó, ou como a gente costuma dizer, né, Yaakov, que quer dizer agarrado ao contrário do que muitos dizem aí, que Jacó quer dizer enganador, Jacó quer dizer agarrado ao, mostrando aí, né, a forma como ele nasceu, bem inusitado dessa maneira. Então eles passam a partir daí a crescer, e algo vai influenciar muito durante o crescimento desses meninos. E que algo é esse? O fato de que Isaac parece amar mais Esaú. Esaú vai crescer dado à caça e mais ligado ao pai. E Jacó, por conseguinte, vai estar mais ligado à mãe, vai ser um rapaz caseiro, um menino caseiro, e por isso está mais ligado à mãe. Então essa espécie de escolha, né, essa preferência dada de Isaac para com Esaú e de Rebeca para com Jacó acabou gerando aí uma espécie de conflito, né? Atritos ocorreram por causa disso. E um desses episódios bem interessantes vai mostrar-nos algo importante, que seria a questão ligada lá à primogenitura. E a gente vai ver isso agora com mais detalhe. E com isso a gente vai entender até mesmo o nome dessa nação, o porquê de ter vindo essa nação chamada Edom. Então vamos lá. O significado do nome. Então de onde vem o nome Edom? O que quer dizer o nome Edom? O nome Edom vem de Edome, que significa vermelho, e relaciona-se ao cozido vermelho que Jacó preparou para Esaú, em troca do direito de primogenitura que lhe pertencia. Então, há um episódio bastante interessante aí, lá no capítulo 25, ainda do livro de Gênesis, que vai dizer-nos que Esaú, em dado momento, saiu para caçar, ele volta cansado, estressado, fadigado daquela caça ali, e ele está muito faminto, né? E ele percebe lá que Esaú percebe, melhor dizendo, que Jacó está preparando um guisado, e ele então pede para que seu irmão dê um pouco daquele guisado. E Jacó se aproveita dessa situação para comprar, né, para barganhar com Esaú o seu direito de primogenitura. E Esaú, cansado, faminto, não dando muita atenção a isso, ele vai então vender, né, passar ou repassar a seu irmão esse direito. É bom entendermos uma coisa. Era possível perder realmente ou repassar esse direito de primogenitura? Sim. Há duas maneiras, pelo menos, que a gente percebe aí dentro da história, da tradição, que nos mostram que era possível realmente repassar ou perder esse direito. A primeira era perdendo quando esse filho, né, que tinha esse direito, o primogênito, cometia um pecado muito grave diante de seu pai, uma transgressão muito pesada. Isso automaticamente fazia com que seu pai retirasse dele, tomasse dele esse direito. A gente vai ver casos como esse na Bíblia aí. E também o segundo é quando esse mesmo filho, esse primogênito, vendia, negociava, repassava esse direito a outro, né, a outro filho, que é o caso também aqui. Então, para validar isso, nesse repasse, esse filho então fazia, esse primogênito repassava, vendia, trocava, barganhava e fazia uma oração para validar isso aí. Então, uma espécie de jura, né, ele jurava uma promessa, dando ali, né, vazão, dando direito para que isso ocorresse. Então foi o caso aqui. E nesse momento, então, pelo fato de Jacó estar fazendo um guisado de lentilhas vermelhas, daí saiu esse nome Edom. Então Esaú passou a ser chamado também de Edom por causa disso, devido às lentilhas vermelhas que ele acabou ali pegando do seu irmão e vendendo com isso, trocando, perdendo seu direito de primogenitura. Então a gente tem no hebraico aqui o nome Edom, tá? Do hebraico Edom, e também temos no acadiano, Udumá. E temos aqui também uma ilustração, né, de um prato, de um guisado de lentilhas vermelhas, possivelmente essas deveriam ter sido ali as lentilhas utilizadas por Jacó para pôr em prática o plano de tomar a primogenitura de seu irmão. E temos aqui um desenho ilustrando isso aí, né? Uma imagem ilustrando esse momento, né, quando Esaú, por negligência, acabou cedendo e perdendo com isso o direito de primogenitura. Vamos lá então. Com relação a Edom, sabendo já a origem, né, que Edom origina-se de Esaú, a gente vai ver um pouquinho sobre a região onde eles viviam. Os edomitas ocuparam o Monte Seir, ao sul do Mar Morto, desapossando seus antigos habitantes, os Oreus, os quais moravam em cavernas talhadas nas rochas. A cidade ficou conhecida inicialmente como Selá,
mas por ter sido construída com pedras, veio a ser chamada pelos gregos de Petra. Então a gente vai ver aqui, a princípio, que Esaú passou a habitar as chamadas montanhas de Seir, né? A gente vê isso também lá no livro do Gênesis. Então, quando Esaú passa a habitar nessa região, ali dele origina-se esse povo, né, os edomitas. Esse povo passa a crescer, e crescendo, se espalhando ali, eles vão tomar, né, eles vão se apossar dessa terra e vão desapossar aqueles que ali moravam anteriormente, os chamados Oreus. E isso a gente percebe lá em Deuteronômio capítulo 2, há essa referência, tá? Nos versos 12 e também no verso 22. E essa cidade, então, passou a ser dominada pelos edomitas, que passaram a viver ali naquela região. E mais tarde, né, ela passou a ser conhecida por Petra. Então, essa cidade ela era conhecida inicialmente por Selá, mas os gregos mudaram o nome dessa cidade para Petra. Lembrando que a palavra Petra, do grego, quer dizer rocha, tá? Devido a essa região. Então, a gente tem aqui desenhos que ilustram um pouco dessa região, né? Escavações aqui, desenhos que nos mostram aqui, a arqueologia nos mostrando como era hoje, como era aquela região e como ela está atualmente. Continuando aqui então, já vimos aí que Edom originou-se lá de Esaú, vemos também onde Esaú passou a habitar e onde esse povo, os edomitas, passaram a crescer, se expandir. O que a gente vai ver aqui agora é um pouco mais sobre o relacionamento entre os edomitas e os israelitas. Um povo belicoso. Foram feridos por Davi em uma batalha. Uniram-se a Amon e a Moabe numa guerra contra Josafá. Revoltaram-se contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei. Atacaram e pilharam a Judá. Foram atacados por Amazias. Então o que a gente vai perceber, gente, nesse slide aqui, é o fato de que, ainda que lá no passado Esaú e Jacó tivessem se reconciliado, né, a gente vai perceber isso aí, né, houve uma reconciliação entre esses dois irmãos, mas esses povos não houve reconciliação entre os sucessores de Esaú e Jacó. Então a guerra que aparentemente fora evitada lá, a princípio, com Esaú e com Jacó, ela deu-se continuidade com esses povos. Então, volta e meia, os edomitas, sempre que viam uma brecha, acabavam atacando o povo de Israel. Então, essa guerra ela perdurou, ela continuou em dado tempo. Então, isso que está sendo profetizado por Obadias no seu livro é o resultado desta guerra, desses ataques volta e meia que Edom acabava realizando contra Israel. Então a gente percebe aqui alguns desses ataques, né? A gente viu aí que houve uma guerra lá com Davi, esse povo, uma famosa e conhecida guerra entre Josafá e seus inimigos. A gente percebe também mais uma vez a presença dos edomitas. Basta você ver lá 2 Crônicas 20, vai dizer que 3 nações vieram contra Josafá, né? Os amonitas, os moabitas e os da montanha de Seir. Né? Algumas traduções mais atuais já vão trazer aí edomitas, mas as traduções mais antigas vão dizer que os das montanhas de Seir. E a gente sabe que os das montanhas de Seir ali eram os edomitas. Então, com isso, a gente percebe que a guerra evitada por Jacó e Esaú não foi evitada, por conseguinte, lá por seus sucessores. Né? Continuou essa guerra terrível. Então, segundo tópico, vamos ver aqui. Uma vez que a gente já viu, gente, então, professor aí, no primeiro tópico, a ideia, para você que vai estar lecionando essa lição, e você também, aluno que está assistindo aí, é entender a princípio a origem deste povo, dos edomitas. Então tudo se originou, como a gente viu aí, lá na família de Isaac, tá? Tudo se originou lá, dos filhos dele, a princípio de Esaú e de Jacó. De Jacó vieram os israelitas, os hebreus, como nós conhecemos, o povo, a nação de Israel, e de Esaú vieram os edomitas. E esses povos então tornaram-se inimigos, embora, é claro, seus antecessores ali, seus ancestrais, haviam feito uma espécie de aliança, uma reconciliação. Então, o que a gente percebeu aí? Que também eles passaram a habitar no lugar montanhoso e rochoso, e por conseguinte passaram a partir daí, volta e meia, sempre que possível, atacar a nação de Israel. A gente vai ver agora um pouquinho mais sobre os edomitas, conhecer mais sobre essa nação. O que eles fizeram? Uma das coisas que os edomitas fizeram foi zombar dos judeus. Volta e meia eles sempre faziam isso. Quando os estrangeiros tiraram a sorte para ver quem ficara com as riquezas, eles fizeram a mesma coisa. Além disso, regozijaram-se no sofrimento dos judeus e zombaram deles no auge de sua desgraça. Não bastasse, arquitetaram emboscadas para matar aqueles que escaparam. Uma coisa que a gente precisa entender aqui, gente, o que a gente está vendo aqui, para compreender um pouco mais sobre essa profecia de Obadias, é entender que quando os inimigos, né, os babilônios, atacaram ali a Judá,
o que a gente percebe é que os edomitas auxiliaram os inimigos, eles se ligaram, se vincularam aos inimigos contra a nação de Israel, né? Mais propriamente ali Judá. E isso nos faz entender o seguinte, que por causa disso aí, muitos compreendem, muitos entendem que isso se deu, né, essas profecias relacionadas a Obadias ali, se deram no período da invasão babilônica. Até porque não há unanimidade quanto ao tempo em que esse profeta profetizou, né? Pelo fato dele não citar nome de reis, coisas do tipo, mas as referências nos dão a entender que foi naquele período em que ocorreu o ataque dos babilônicos contra Judá. E esse ataque se deu a princípio em 3 levas, 605 a.C., quando Nabucodonosor ali entrou e levou Daniel, Ananias, Misael, Azarias, outros jovens e uma parte do tesouro do templo, e também se deu ali na sua segunda leva, em 597, quando Ezequiel e outros 10.000 homens foram levados cativos à Babilônia, e por fim, também em 586, quando Nabucodonosor adentra pela última vez, a derradeira vez, e destrói ali o templo, põe tudo a fogo, destrói os muros, mina todas as forças de Judá. Então muitos acreditam que teria sido nesse período aí que Obadias teria profetizado. Inclusive isso faria de Obadias uma espécie de contemporâneo de Jeremias, de Ezequiel e de Daniel. Tá? Então a gente não tem uma clareza para expressar realmente quando é que isso aconteceu. Mas a ideia é entendermos que um dos maiores motivos pelo fato de Deus ter levantado Obadias para profetizar contra Edom é o fato de Edom ter se aliado aos inimigos, ter se alegrado com a derrota de Judá. Outro ponto também, recusaram o pedido de Moisés. Agora a gente volta lá ao Pentateuco, né, mais propriamente o livro de Números, para entender também um fato que aconteceu aí entre os edomitas e Israel. Quando Moisés dirigiu-se com os hebreus para a terra de Canaã, ali, assim que eles saíram do cativeiro egípcio, em determinado momento ele enviou alguns mensageiros ao rei de Edom a fim de pedir-lhes autorização para atravessar o seu território. Mas o monarca ameaçou-os dizendo que se eles passassem por lá seriam atacados à espada. Moisés insistiu, porém a resposta foi a mesma. Então é que a gente entendeu uma coisa. Né? Antes mesmo aqui dessa profecia de Obadias, lá no Pentateuco, no livro de Números, a gente vê que Israel havia deixado o Egito, estava migrando para Canaã, rumando a Canaã, e eles passariam pelo território dos edomitas, seus parentes. Mas o que a gente percebe é que Moisés então envia mensageiros para pedir ao rei de Edom passagem segura por aquele lugar, mas o rei se nega a dar essa passagem. Ele ainda ameaçou dizendo que se eles ousassem pisar naquele território, o rei iria a eles com seus exércitos ali, munidos de suas espadas, e o negócio ficaria complicado para Israel. Então o que a gente percebe aqui é que essa briga é bem antiga, tá? Isso é algo bem complicado, bem antigo, e que Edom perdeu uma ótima oportunidade de auxiliar seus irmãos, ajudar seus irmãos, e pelo contrário, acabou se levantando contra e impedindo. E daí por diante a gente vê diversos embates, tá? Não só quando Israel estava na terra da promessa Canaã, mas antes mesmo de que Israel pisasse Canaã, os edomitas já tinham um problema ali com eles. O dia da justiça. Obadias profetizou uma invasão a Edom, e os vaticínios acerca do que os edomitas sofreriam eram duros. Então o que acontece? Voltando aqui à profecia, né, de Obadias, ele profetizou lá que Edom seria invadido. E quando essa invasão ocorresse, muitas coisas ruins, né, terríveis aconteceriam a Edom. Dentre elas a gente vai ver aqui, que os edomitas seriam saqueados pelas pessoas ou pelos povos nos quais eles fizeram aliança. Então, durante esse período em que os edomitas estavam ali sempre atuando contra a nação de Israel, eles volta e meia, para reforçar os seus ataques, faziam alianças com as nações que estavam ao redor. Então, aquelas nações que também eram inimigas de Israel, inimigas de Judá, receberam esse reforço aí dos edomitas para lutar. Só que essas alianças que os edomitas haviam feito com esses povos, um dia se findaria, e esses mesmos povos os quais eles fizeram aliança se voltariam contra eles posteriormente. Olha que coisa também interessante que a gente precisa entender aqui para aplicar aí para a pessoa nessa lição. Também entre os edomitas havia uma tradição que dizia que havia muitos homens sábios lá. A gente pode ver, inclusive, ali lá em Temã, né? Lá na região de Temã havia muitos homens sábios. E o motivo ali, é claro, é o fato de que essa região estava num local estratégico. Muitas pessoas por ali passavam, e com isso eles passavam a conhecer, né, mais da cultura dos povos que ali passavam. Então, com isso, o número de sábios foi crescendo lá dentro
de Edom. Mas esses sábios, e esses guerreiros fortes lá, todos eles seriam exterminados. E os soldados de Temã, segundo nos mostra também, eles ficariam com medo, eles iam tremer de medo, tamanha a desolação que eles enfrentariam. Olha que coisa interessante aí. É decretada a sua destruição. Devido à hostilidade dos edomitas em relação ao povo hebreu e ao seu ódio cruel, foi decretada a sua destruição. Olha o que a Bíblia vai dizer aí. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Então aqui a gente vai perceber, tá, o motivo maior e real pelo qual Deus enviara o profeta Obadias a profetizar contra a nação de Edom. Dentre as muitas coisas que Edom fez, a pior delas é classificada aqui como o fato de Edom, sendo parente, tendo um grau de parentesco, né, com Israel, com a nação de Israel, decidiu levantar-se contra, né, e contra essa nação. Ou seja, ao invés de auxiliar, ao invés de juntar, ao invés de ajudar, decidiram ir contra Israel. E foi isso aqui que acabou culminando na destruição, na derrota desta nação aí, que eram os edomitas. Então vamos para o terceiro tópico. Então a gente viu aqui, gente, no segundo tópico aqui, um pouco mais sobre a nação de Edom, a maneira como Edom lidava com Israel. E é importante, professor, você tendo tempo aí, explicar um pouco mais disso aí e, se possível, ler aí essas referências que vão falar desses ataques que ocorreram. Vamos para o terceiro tópico. A restauração de Israel no dia do Senhor. A restituição das terras. O Senhor prometeu restituir as propriedades que os edomitas roubaram daqueles que pertenciam à casa de Jacó. Os filhos de Edom seriam como palha queimada. Os judeus se apossariam tanto da terra dos edomitas quanto dos outros territórios inimigos. Então o que a gente percebe aqui é que durante as invasões, né, ocorridas ali em Judá pelos babilônios, os edomitas se aliaram aos inimigos de Israel e eles não só pertenciam ao exército inimigo, não só se aliaram ao exército inimigo, como também se aproveitaram da situação para saquear, para tomar, né, parte da terra lá de Judá. E com isso o que a gente percebe é que Deus havia, não, além de lançar esse vaticínio contra a nação de Edom, Deus também prometeu restituir, devolver tudo aquilo que Judá, tudo aquilo que Israel havia perdido, Deus daria, Deus renovaria. E Edom, aquele que se levantou, seria como palha queimada. Olha que coisa interessante, tá? Então aqueles territórios que foram tomados seriam restituídos aí por Israel. É interessante notar uma coisa, eu estou aqui focando nessa lição, mas para que a gente possa entender um pouco mais sobre o livro, mas a gente vai trabalhar daqui a pouco com algumas instruções, tá? Algumas coisas que vão nos auxiliar, umas aplicações nesse livro. Então peço a você que fique até o final desse vídeo, que a gente vai, a partir daqui a pouquinho, trazer aplicações para que você possa aí trazer a sua aula, professor, para melhorar um pouco mais aí, tá, o aprendizado. Então, continuando aqui, a escatologia de Obadias. Os profetas prenunciaram juízos escatológicos, isto é, juízos que acontecerão no futuro, no tempo da restauração de Israel. Todas as nações que intentaram mal contra Deus e os seus servos receberam a devida paga. Naquele tempo, no dia do Senhor, os inimigos do reino de Deus serão massacrados. Enquanto isso, o Eterno se estabelecerá como rei. Então, o que a gente vai ver é o seguinte, outra coisa que é importante, assim como alguns outros livros também, de profetas menores, Obadias também contém partes aí de cunho escatológico. Isso é bom que a gente compreenda isso, tá? Há também nesse livro de Obadias menções de coisas futuras, coisas que acontecerão aí no chamado reino mileniar de Cristo. Então, Obadias faz alusões a coisas futuras, tá? E nesse tempo aí, Israel será, além de ser restituído novamente como uma grande nação, também as nações que se levantaram contra Israel serão todas elas destruídas. Olha que coisa importante aí, para que a gente possa aprender também a entender. Então, com isso, a gente passa a entender que Obadias também é um livro de cunho escatológico, traz mensagens maravilhosas ligadas aí à escatologia bíblica. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer a partir daqui, gente, para você, professor, aí também, ver algumas coisas aí, importantes lições no livro de Obadias.
O que a gente quer fazer aqui é trazer lições práticas, porque muitas vezes a gente acaba estudando, né, vendo aí, assistindo também materiais relacionados a subsídios para EBD, e o que a gente às vezes acaba não vendo ou não conseguindo compreender nesses materiais são lições práticas para a gente possa aplicar no nosso dia a dia aí para melhorar ainda mais a nossa lição. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Importantes lições do livro de Obadias. Então vamos começar aqui falando em relação à família de Isaac. Quais são as lições que a gente aprende aqui, gente, dentro dessa lição, relacionadas à família de Isaac? A primeira delas é o seguinte: o perigo de se ter preferência entre os filhos. Então o que a gente precisa entender é que todo esse problema relacionado a Edom, relacionado a Israel, tudo isso nasceu a princípio de uma preferência de Isaac e de Rebeca. O fato de Isaac ter dado preferência a Esaú, ou demonstrado mais amor a princípio a Esaú, e não ao seu filho Jacó, e por conseguinte Rebeca, sendo mãe, ter dado mais preferência e amor a seu filho Jacó ao invés de Esaú, acabou causando essa divisão. Então tudo que a gente está vendo relacionado a esse problema que está acontecendo a essas nações, Israel e Edom, começou lá no lar. Então muitos problemas que a gente enfrenta no longo da nossa vida, muitas vezes é pelo fato da maneira como a gente lida com os nossos filhos. Então, se a gente não souber lidar com isso, não souber cuidar, não souber dar a nossos filhos o devido amor, né, a todos eles, isso vai acabar acarretando aí uma terrível divisão. Eles podem estar levando para frente, podem estar levando para o lar deles e acabar causando terríveis males para a vida dos nossos filhos. Então, o primeiro passo que a gente precisa analisar, gente, aí dentro dessa lição também, é trabalhar isso. Caso você tenha tempo, professor, fala um pouco sobre isso aí. Tudo isso que a gente está vendo em Obadias aí é fruto, é resultado da maneira errônea como os pais lá educaram seus filhos, como Isaac e Rebeca acabaram educando seus filhos. Então, a preferência entre filhos, né, por amor a filhos, é prejudicial ao lar, né? Isso pode trazer terríveis males à nossa casa. Outra coisa também, as escolhas de Deus excedem as dos homens. Outra coisa que a gente percebe também lá nessa história focada aí, ligada a Edom, a Israel e Esaú e Jacó, é o fato de que parece-nos, lendo a Bíblia, que Isaac já tinha feito a escolha dele. Então Isaac já tinha escolhido Esaú. Por Isaac, é claro que Esaú herdaria, então já estava tudo muito claro para Isaac. Mas o que a gente percebe é que, ainda que Isaac tenha escolhido Esaú, Deus escolheu Jacó. Então, o que a gente precisa entender aqui? É que Isaac escolheu Esaú pelo que ele via, pelo que ele vivia. O presente ali dava para Isaac a impressão de que Esaú seria o melhor filho. Olha que coisa interessante. Mas o que a gente percebe é que Deus escolheu Jacó não pelo que ele era ou por quem ele era naquele momento, porque todas as circunstâncias eram desfavoráveis, eram contrárias a Jacó. Mas no futuro de Jacó, olha a nação de Israel. Então a gente precisa entender que a gente às vezes faz escolhas, faz opções, mas nem sempre as escolhas que nós fazemos são as escolhas corretas. A gente às vezes escolhe por aparência, por vista, e às vezes acaba trazendo com essas escolhas algum malefício para a nossa vida, nossa família, tá? Nossa existência. Mas o fato é entendermos que as escolhas de Deus são melhores, elas excedem as nossas. Nesse caso aqui, prevaleceu a escolha de Deus. E olha que maravilha! Então, ao invés de nós muitas vezes agirmos como Isaac, escolher segundo a nossa vontade, segundo ao que nos aparenta, é bom que a gente ore a Deus, a fim de que Deus nos auxilie, Deus nos ajude a fazer as melhores escolhas na vida. Então, às vezes, a gente faz como o caso do Isaac aí, né? A gente escolhe coisas, né, e pessoas ao estar do nosso lado ao longo das nossas vidas e acaba tendo uma decepção, uma surpresa. Então, a gente precisa orar para que Deus exerça ali a escolha dele. Essa sim deve ser a melhor escolha. Outro ponto. Um genuíno encontro com Deus destrói a inimizade. A gente percebe que, devido a esse comportamento de Jacó para com Esaú e ambos, né, um para com o outro, e essa negligência de Esaú para com as coisas de Deus, as coisas espirituais, a gente percebe isso aí, acabou então gerando um atrito muito grande entre esses irmãos. Mas, a partir do encontro que Jacó teve com Deus, as coisas passaram a mudar. Foi depois desse encontro com Deus que Jacó então conseguiu se reconciliar com seu irmão, recebeu de seu irmão Esaú, perdão. Então, muitas coisas que nós estamos enfrentando hoje, que a gente não consegue lidar, não consegue resolver,
a melhor coisa a se fazer é um encontro com Deus. Quem sabe alguém que está assistindo essa lição está passando um problema terrível aí. A melhor coisa a se fazer é ter um encontro com Deus, buscar um encontro com Deus. Então, um real, um genuíno, um verdadeiro encontro com Deus. Então, quando a gente realmente se encontra com o Senhor Deus, aí sim é que as coisas passam a mudar. Então, encontrar-nos com Deus é um divisor de águas em nossas vidas. Muitos dos problemas, muitas das dificuldades, muitas das mazelas que a gente enfrenta no dia a dia, só vão deixar de existir, só vão deixar de acontecer quando nós realmente tivermos aí um encontro real com Deus. Você que se encontrou com Deus, você que serve a Deus, sabe muito bem o que eu estou falando aí. Então, um genuíno, um verdadeiro encontro com Deus, sim, tem o poder de destruir toda e qualquer inimizade. Então, o divisor de águas na vida de Esaú e Jacó, a princípio desses dois irmãos, foi o encontro que Jacó teve com Deus. Como isso pode fazer aí uma grande diferença em nossas vidas, tá? Falando em relação a Edom, ao povo dos edomitas, vamos ver aqui. Devemos evitar a soberba. Uma das coisas que Edom tinha e muito era soberba. Se analisarmos a história, veremos que Edom era um povo pequeno, uma nação pequena. Mas o fato de eles morarem em lugares rochosos, pedregosos, uma fortaleza, habitarem realmente, literalmente uma fortaleza, fazia deles um povo soberbo. Eles achavam que nunca seriam abatidos, nunca seriam vencidos, eles achavam que poderiam atacar quando quisessem Israel. Então a gente precisa evitar a soberba, gente. A soberba ela precede realmente a queda, a ruína. Então a gente precisa aprender com a soberba de Edom, o que isso causou, a destruição, os males que isso trouxe, tá, para esse povo. Então a gente deve evitar com isso a soberba. Outra coisa também, devemos ser seletivos. Edom, sempre que possível, fazia uma aliança, escolhia um povo lá inimigo de Israel para se unir a esse povo. Então, geralmente buscava um povo forte, a fim de que com a força desse povo pudessem vencer Israel. Mas o que eles não sabiam é que essa escolha aí é que geraria para eles futuramente o maior de todos os problemas, porque essas nações fortes que eles se aliaram viriam com toda a força também contra eles. Olha que coisa terrível. Então a gente precisa ser seletivo, a gente às vezes faz amizades, se relaciona com pessoas, muitas vezes buscando um certo status, uma posição, alguma coisa, sem saber o que isso pode muitas vezes causar a nós. Então a gente precisa ser seletivo quanto a amizades, quanto a locais, tá? Quanto a situações. Então a gente precisa aprender com isso aqui. Sermos seletivos, tá? E não fazer escolhas que venham causar problemas a nós. Outra coisa que aprendemos aqui também é que não devemos ser omissos. A gente precisa lembrar sempre que Edom era parente. Tá? Eles tinham um grau de parentesco muito grande com Israel. Mas, ao invés de auxiliarem Israel, quando Israel precisou de ajuda, quando foram atacados por outras nações, o que eles simplesmente fizeram foi se omitir. Eles negaram auxílio, negaram ajuda. E uma coisa que nós não podemos ser nunca é omisso, gente. Principalmente nesse tempo que estamos vivendo aí, pandemia, um tempo difícil para todo mundo, para muita gente. Então nós não podemos ser negligentes, nós precisamos ajudar, estender a mão, auxiliar aqueles que estão precisando do nosso auxílio, aqueles que estão próximos de nós aí. Então a gente precisa entender que não podemos em tempo algum ser omissos, principalmente nesse tempo difícil que todos nós estamos vivendo. Então a omissão de Edom para com Israel acabou sendo ali um motivo, a causa da ruína deste povo. Outra coisa, não devemos tripudiar sobre nossos adversários. Quando Israel era atacado pelos seus inimigos, o que a gente percebe é que Edom se alegrava nisso. Edom saltava, pulava, se alegrava, se embebedava em ver a tristeza. Então, a alegria de Edom era ver a tristeza de Israel, era ver a tristeza de seus irmãos, né, de seus parentes. Então, que a gente precisa entender que a gente não pode tripudiar. Quando a gente descobrir, ficar sabendo que alguém, muitas vezes até mesmo se levantou contra nós, está passando um momento difícil, a gente não pode se alegrar com isso. De maneira nenhuma deve ser motivo para nós de alegria ver a queda, a ruína, a destruição, a tristeza das pessoas, tá? Para entender isso aí. Deus diz, minha é a vingança, diz o Senhor Jeová. Então a gente não pode ter aí, ver alguém sofrendo e achar que com isso, esse sofrimento dessas pessoas terá para nós, nossos lábios, um sabor de mel. Jamais. A gente não pode ficar pensando e vivendo dessa maneira. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã possa ser nós que estejamos passando pela mesma triste, terrível situação que essa pessoa está vivendo. Então, o que a gente precisa entender é que a gente não deve tripudiar, se alegrar, né, se banquetear quando alguém está ali sofrendo. Pelo contrário, tá? Outra coisa, não devemos nos aproveitar da fragilidade alheia. Quando as nações saqueavam, iam ali matando, destruindo, entrando em Judá, tomando posse daquilo, os edomitas vinham pegando ali os espólios de guerra, eles iam tomando, saqueando, roubando.
Olha que coisa terrível. Então eles se aproveitavam do momento de fraqueza, de fragilidade. E outra coisa que a gente precisa aprender é isso aqui, fugir disso aqui, tá, gente? Muitas vezes a gente sabe que nesse tempo agora, o que tem imperado em diversos momentos aí, tá, é a questão da filantropia. Muitas pessoas estão aí buscando ajudar, tem pessoas que têm, né, algumas posses, estão querendo ajudar, pessoas que estão passando por essa crise, por essa dificuldade. Mas infelizmente tem gente aí, até mesmo se dizendo ser de Deus, se aproveitando disso aí, né, tentando tirar, sugar dinheiro de pessoas, tomar das pessoas, né, se aproveitando aí da fragilidade, se aproveitando do coração aberto de muitas pessoas. Mas nós precisamos aprender com essa situação. Então, Edom foi lá e fez isso. Israel estava fraco, Judá fraco. Ele se aproveitou, ao invés de ir lá ajudar e erguer os irmãos, os parentes. É aí que eles aproveitaram para atacar ainda mais e tirar o que restou lá de Judá. Mas Deus havia dito que exterminaria, não ficaria nada em Edom. Então, essas são algumas lições que a gente pode aplicar na nossa aula. É importante, eu creio, você, professor, se achar necessário, se julgar necessário, aí você pode estar aplicando na sua aula. Eu tenho certeza que vai ser bênção aí para a sua aula. Então, concluindo aqui, gente, o propósito do livro de Obadias é claramente compreendido com dois enfoques principais. Então, há duas coisas que nos mostram o propósito desse livro. O primeiro deles é a manifestação da ira de Deus em relação aos edomitas pelos males que esses causaram ao seu povo. Então, Deus está agora se manifestando contra os edomitas, mas pelo fato deles terem atacado, se levantaram contra seus irmãos. Ao invés de se unirem a Israel, eles acabaram decidindo atacar e se levantar contra o povo de Deus. E o segundo, o anúncio de um juízo futuro contra eles em um tempo denominado o Dia do Senhor. Então, outra coisa, além de mostrar, tá, aquele período em que Deus ali levantando contra eles por causa do que eles fizeram, também mostra, né, o fim deste povo, a destruição desse povo e também o que acontecerá a todas as nações, não só os edomitas, mas todos aqueles que se levantarem contra o povo de Deus. Tá aí mais uma lição, queridos. Tá aí mais uma aula, né? Que Deus em Cristo venha nos abençoar. Peço perdão aí pelo atraso. Vocês que nos acompanham sabem que a gente às vezes acaba postando no máximo na quinta-feira, mas não foi possível devido a alguns intempéries que acabaram acontecendo aí. Mas em tempo hábil hoje a gente conseguiu estar colocando aí essa lição. Então que Deus em Cristo vos abençoe. Sentindo tal desejo de contactar-nos, tá? Sintam-se aí à vontade, tá aí o nosso contato, eu sempre coloco aí o nosso contato para que vocês possam, a partir daí. Surgiu alguma dúvida, se ficou algo que eu acabei não esclarecendo, tá? Então a gente tá aí para poder esclarecer toda e qualquer dúvida. Basta fazer, como muitos têm feito, enviar-nos aí uma espécie de mensagem, um áudio via WhatsApp, a maneira como você achar melhor, ligar-nos também, e a gente está aqui pronto a nos ajudar. Então que Deus em Cristo vos abençoe, né? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, é um prazer muito grande, né? Até a próxima aula, em o nome de Jesus.